Vamos dar continuação aí à aula, porque eu tive aqui um pequeno problema, então vamos dar continuidade aqui, né? Então, o obreiro muitas vezes só pensa em dinheiro. É aí que o diabo vai atacar, é aí que ele vai te atingir, querida. Eu costumo dizer que o dinheiro, quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. Você quer ver as bênçãos financeiras vir para a sua vida? Você quer ver as bênçãos financeiras cair sobre você? Esqueça dinheiro. Não faça as coisas pensando em dinheiro. Não fique só falando só em dinheiro, tá certo? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então o diabo tenta o obreiro de diversas formas. Ele tenta a obreira de diversas formas. A única forma de vencer essas tentações é através da palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu a tentação. Toda vez que o diabo, lá quando estava sendo tentado, toda vez que o diabo lançava algo, Jesus dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E está escrito, ele sempre foi dizendo, está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, só esse se virás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu a tentação pela palavra. Então, o obreiro, ele precisa ter comunhão com a palavra. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo, procure apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. O obreiro não tem que se envergonhar. Tem muitos obreiros que passam vergonha, por quê? Porque são repreensíveis e não irrepreensíveis. O obreiro tem que ser irrepreensível. O obreiro não pode dar. Tomando chamado toda hora, recebendo repreensão toda hora. O obreiro não pode ter de se envergonhar. Por isso que o obreiro tem que ter vida no altar, vida com Deus, tem que andar no prumo, no nível, tem que andar debaixo de obediência, debaixo de compromisso com Deus, com a sua palavra, tem que andar em retidão, tem que ser como Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Por quê? Porque ele tem que ser aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. Então, o obreiro não pode estar sendo envergonhado. E às vezes ele tem um obreiro que fica envergonhado por causa do seu mau testemunho, por causa do seu mau comportamento. Ele tem que ser obreiro que não tem que se envergonhar. Paulo está dizendo que maneje bem a palavra de Deus. Tá certo, querido? Pega a sua Bíblia aí, acompanha pela Bíblia. Seminário para obreiro tem que estar com a Bíblia na mão. Levanta dessa cama aí, para de moleza e pega a sua Bíblia. Vai examinar a Escritura. Se você quer vencer, se você quer cumprir o seu chamado com excelência, para de moleza, para de preguiça. Levanta, pega a sua Bíblia e vai estudar. Vai estudar a Bíblia juntamente conosco. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar a Deus como obreiro aprovado. No capítulo 4, de 1 a 5, conjuro-te que diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos, segunda vinda, que pregues a palavra, índice a tempo e a fora de tempo. Recarga, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque vida tribos que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Desviarão os ouvidos da verdade. Ai, irmão, são muitos obreiros que estão se perdendo no mistério, porque estão desviando seus ouvidos da verdade, querendo andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, quer se vestir de qualquer jeito, quer se apresentar de qualquer jeito. Não tem testemunho de obreiro aprovado, de obreiro aprovado. Esses dias eu estive aqui na praça, encontrei com a irmã, que era dirigente de oração,
que cheguei para ela, ela chegou para mim, eu passei por ela, ela conversou comigo e chegou para mim e me cumprimentou. E quem é a irmã? A irmã falou, minha irmã, essa irmã, pelo amor de Deus, irmão, você precisa de ver a situação que estava aquela irmã de dia de oração. Não era uma irmã jovem, não, tá? Não era irmã jovem, não. Eu fiquei escandalizado. Eu disse para ela, irmã, eu ia morrer e não ia saber que era a senhora, irmã. Né? Porque está indo atrás, querido, de falsas doutrinas. Né? O pessoal está fugindo das doutrinas da palavra de Deus. Eu não estou falando de costume, não, estou falando de doutrina, querido. A igreja também, ela tem também os seus costumes, os bons costumes. Né? Tem pessoas que, pastor, não precisa falar de doutrina, não. Né? Precisa sim, eu tenho que falar, pastor tem que falar, que Deus nos chamou para falar a verdade. O obreiro nos chamou, Deus nos chamou como obreiro, a obreira, o obreiro tem que se vestir com pudor, entendeu? Então, querido, sabe o que acontece? Estão desviando sua vida da verdade. Está querendo andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você tem que engolir. Agora, tem um obreiro aí usando, meu irmão, pelo amor de Deus, obreiro fazendo sobrancelha, obreiro fazendo isso, fazendo aquilo, aquelas calcinhas bem apertadinhas, você não sabe, pelo amor de Deus, irmão. Então, é o escândalo da lascívia, né? O que é lascívia? Eu vou ter que falar para vocês. O que é lascívia? A lascívia é quando você causa o desejo em outra pessoa que não pode te possuir. Isso é lascívia. Quando uma mulher se veste escandalosamente, causando nos homens desejos, homens que não podem a possuir, ela está cometendo o pecado da lascívia. Quando o homem se veste de forma escandalosa, que ele causa desejo nas mulheres que olha para ele, sendo que elas não podem possuir, ele está cometendo o pecado da lascívia. O pecado da lascívia é despertar desejo em outra pessoa que não pode possuir. Tá certo, querido? Mas sabe o que acontece? Estão andando assim, por aí, nos cultos, pregando, subindo e dizendo que está certo. Você é um crente quadrado, né? Mas estão desviando seus ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Tudo que era errado antigamente, agora para muitos obreiros serve. Pode tudo que era pecado na vida dos homens, grandes homens de Deus que nos antecederam, anciões na fé, hoje são anciões, mas homens que desbravaram o Brasil pregando o Evangelho, desbravaram o mundo pregando a palavra de Deus, né? Naquele tempo não tinha tempo para andar, não. Eu andava 10, 12, 15 quilômetros a pé, ou no jumento, ou num cavalo, um chapéu de palha na cabeça, para dar santa ceia para uma pessoa. Né? Andava muitos homens que pregavam a verdade e diziam: olha, isso é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui desagrada a Deus, isso está errado. Hoje, não. Hoje, tudo que era pecado já não é mais. Mas continua sendo. Abre os seus olhos, irmão. Abre os seus olhos, irmão. Nós não podemos aceitar coisas erradas dentro da casa do Senhor. Nós somos obreiros da casa do Senhor. A casa de Deus tem que andar em ordem, tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter reverência na casa do Senhor. Aí ele disse assim: mas tu, vocês sofrem aflições, faça a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Você que está nos assistindo, sabe o que Deus está dizendo para você, querido? Olha, sofre as aflições, está difícil? Continue. Ah, pastor, não é fácil, só Deus sabe o preço que eu estou pagando. Continue. Deus está dizendo: sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, pregue o evangelho, leve a palavra de Deus com seriedade, com responsabilidade e do jeito que ela é. Não é do jeito que você acha que ela é, não, é do jeito que ela é.
dia Jesus disse para Pedro. O discípulo queria saber qual era a recompensa. O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu ganho para te servir? Ele disse, você vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna. Por cima, a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 100 vezes aqui na terra e ainda a vida eterna. Então é muito importante você cumprir o seu chamado, como Deus te chamou, querido. Entendeu? Obreiro, querido, que não gosta de exercer a palavra de Deus, não é obreiro, querido. Não, pastor, não. Hebreus 11, 13. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê não foi feito pela mão de homens, querido. Está escrito, tudo foi criado pela palavra de Deus. Aí em Salmo, deixa eu olhar aqui, Salmo 33, 9, é isso mesmo. Tudo ele falou, diz lá, tudo ele falou, tudo ele fez. Quando o obreiro é chamado por Deus para ser aprovado, o mesmo necessita de obedecer à palavra de Deus e seguir, querido, primordial, a palavra de Deus, para atender a palavra de Deus, para realizar a palavra de Deus. O obreiro ele não pode ter as mesmas atitudes, o mesmo comportamento que ele estava lá no mundo. Lá no mundo ele era mentiroso. Aqui ele quer ser um obreiro mentiroso. Lá no mundo ele era charlatão. Gostava de negociar, de enganar a pessoa, de passar as pessoas para trás. Agora ele quer ser um obreiro charlatão? Não pode, de maneira nenhuma. Obreiro aprovado tem que ter caráter, tem que ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Hein? Tem que ter mudança de atitude, querido. Quanto mais você vai adquirindo responsabilidade no ministério, mais compromisso você vai ter. Mais responsabilidade, mais caráter, mais afinidade com Deus, mais experiência com Deus, mais intimidade com Deus, mais a presença de Deus na sua vida, querido. Oh, Rabacandarabachúria comandai. Aleluia, quando eles estão orando, buscando, clamando a Deus. Querido, tem muitos que estão buscando a bênção de Deus até enquanto ele não é consagrado. Depois que ele é consagrado presbítero, evangelista, aí ele enche o peito. Ele acha que ele é tal, levanta o nariz, aí ele começa, ninguém manda em mim, né? Eu faço, eu sou ministro como os outros, nada mais pecado para ele. Agora é ele, é ele. Ele é o manda-chuva, ele que é o último bolacha do pacote. Não é bem assim. Não é assim não, meu irmão. A Bíblia diz que a quem quanto mais o Senhor dá, mais será cobrado. Tá certo, meu irmão? Isso é a Bíblia que diz. A Bíblia diz, é por isso que a Bíblia diz, não queira ser mestre, porque receberá mais duro juízo. Quanto mais ele dá, mais ele será cobrado. Mais servo, por isso nós temos que ser, querido. Tem gente que pensa que quando ele é diário, ele vai ser consagrado para o presbitério, depois vai para evangelista, depois vai para o missionário, para pastor. Ou de evangelista vai para o pastor. Ele pensa que ele está subindo o degrau. Irmão. Ontem eu fui consagrado ao presbitério, pela misericórdia de Deus, subi mais um degrau. Eu era cooperador. Ontem eu fui chamado a diaconato, fui consagrado a diaconato, subi mais um degrau. Não, você está enganado, querido. Quanto mais você é consagrado, mais você desce. Tá? Mais sério você tem que ser. Mais obediente você tem que ser. Mais submisso você tem que ser. Então, quem é consagrado não está subindo degrau, está descendo. Você tem que se humilhar mais. É assim que acontece, querido. Um obreiro, quando é chamado por Deus para ser aprovado, o mesmo necessita de conhecimentos bíblicos que são primordial para a sua vida. Estudo teológico é importante para que isso aconteça. Mas, querido, o importante, querido, é você, né? Vamos olhar aqui no parágrafo B. A vida de obediência ao ministério. Faz questão para dizer para você. Alguns obreiros assumem compromisso com o Senhor Jesus. Esquece para cumprir o compromisso de maneira completa. Ele também é necessário
obedecer ao Senhor. É lamentável o obreiro que falta com seus compromissos do ministério. Ao assumir essa importante, ele passa a ser observado pelos demais membros, vira espelho para as outras pessoas. Você passa a ser observado, né? Com certeza. Se você não tem compromisso, você vai estar desagradando o dono da obra, né? Então, vamos ver. Escute bem com atenção. O comportamento do obreiro. O obreiro deve exercer o seu ministério com dedicação, fidelidade a Cristo. Tem que ter dedicação, tem que ser fiel a Cristo. Segundo, ele deve ter grande respeito pelas pessoas que ele recebe, pelas pessoas que ele dialoga também. A igreja que você foi recebido é um lar que você foi recebido. Ali tem uma família que te recebeu, um pastor que te recebeu. Olha, seja fiel, seja obediente, seja submisso. Foi o lar que te recebeu, é o lar que está te honrando. Tá? Outra coisa, querido, outro ponto importante no comportamento do obreiro. Como líder, ele deve ter consciência que ele tem que ser assessorado por uma pessoa idônea e capaz, que pode te ajudar na formulação dos seus planos, né? As tomadas de decisões que você tem que tomar. Você tem que ter alguém, querido. Tem que ter alguém da sua confiança, alguém que tem conhecimento para você buscar conselho, alguém idôneo. Procure pessoas capacitadas, não despreze, né, essas pessoas mais idôneas, pessoas com conhecimento. Ela tem muito para te ensinar, para me ensinar também, querido. Devemos respeitar, né? Entendeu? Devemos respeitar, né, os horários de trabalho, né? Devemos zelar pela mensagem divina para o povo de Deus, ao utilizar o púlpito. Isso é muito importante. Ter zelo pela pregação do Evangelho na igreja. Também pela nossa apresentação pessoal. Tudo isso são coisas que o obreiro precisa se preocupar. Outro ponto importante: o comportamento do obreiro. Ele deve se manter leal. Não falar mal da sua denominação. Não fale mal da sua igreja. Não aceite. E nem da dos outros também. A sua igreja pode estar passando a crise que for. Não aceite ninguém falar mal do seu ministério, querido. Você deve manter leal. Não falar mal da sua denominação. Outra coisa, querido, sua cooperação não deve comprometer a existência do seu ministério, da igreja local, tá certo? Tudo que você estiver fazendo na igreja, tudo que você estiver exercendo na igreja, tudo que você estiver fazendo na igreja, você congrega, faça com eficiência e não comprometa a eficiência do ministério. Quando eu sou negligente, o que Deus me colocou para fazer, eu acabo comprometendo a eficiência do ministério. O ministério não passa a ser o mesmo porque eu estou em falha com o cargo que eu aceitei. Então, seja compromissado com a causa do Senhor, querido. Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Amanhã nós vamos estudar o parágrafo 5, mas nós vamos falar um pouquinho aqui do parágrafo 4 ainda, tá? A vida espiritual do obreiro na Bíblia é muito importante na vida espiritual. Existe passagem conhecida como Efésios 6, versículo 12, que diz que nós não devemos lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, potestades, hortes espirituais da maldade. Gente, a nossa luta é contra o inferno. Nós podemos verificá-lo, uma informação muito importante do servo na casa do Senhor. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta não é contra o Bumba Meu Boi, não é contra o carnaval. Não, querido. Não é contra os homossexuais, não. A nossa luta é contra o inferno. Nossa luta é contra o movimento A, B. Não, não. Não. Nada. Nenhum desses movimentos. Nossa luta constantemente é contra Satanás. É contra o inferno, é contra as trevas, contra as hordas espirituais da maldade.
Todo obreiro que está trabalhando na obra do Senhor, ele tem que ter uma vida devocional diária, através de um relacionamento sadio, pois assim que nós vamos alcançar isso, tá certo, meu irmão? Então nós precisamos, temos que ser fiel a Deus, nós temos que buscar a presença de Deus, ter uma vida devocional ativa. Obreiro, se preocupe com a sua vida espiritual. Nós estamos vivendo uma geração de obreiros que não quer mais jejuar, não sabe mais o que é jejuar, né? Não quer ter mais uma vida de oração, é 10, 5 minutos de oração. Não, querido, pelo amor de Deus, graças a Deus que na nossa igreja, ali na sede, nós temos toda quarta-feira uma hora de joelho ali, buscando a presença de Deus. Então, graças a Deus, né? E nós estamos precisando, você precisa também, querido, você precisa. Tem obreiro que não tem problema com o pé, não tem problema nada. O obreiro, quando na hora da oração, ele está sentado, né? Obreiro, porque o chão é duro, né? Por que você está orando sentado, irmão? Porque o chão é duro, pastor, porque o chão está duro. O que é isso, meu irmão? Você está, vai lá, entregue a sua credencial para o pastor, porque Satanás está dando risada, sorrindo ao melhor de você, querido. Está sorrindo, né? Então, por favor, querido, né? Primeiro, você tem que ter uma vida de oração. De forma nenhuma, querido, você pode cobrar dos fiéis. Tem obreiro que não ora. Quando ele pega o microfone, ele quer pregar sobre oração. Ele não ora, mas ele quer ensinar a igreja sobre oração. Nosso Senhor Jesus Cristo passava a noite inteira em oração. Lucas 6,12 fala a respeito, né? Como saber a vontade de Deus e a sua direção em nossas vidas, se nós não orarmos? Colossenses capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graça. O obreiro tem que orar. A oração é uma arma espiritual poderosa na obra de Deus. Outro item dispensável é uma vida de amor à palavra de Deus. Provérbios 2,6 diz que o obreiro que não procura aprofundamento bíblico diariamente, ele pode deixar o rebanho com fome. O obreiro precisa da palavra. Outra coisa, o obreiro precisa ter santidade. Uma das principais características que Deus pede é dedicação à busca, é santificação. A Bíblia diz: sem a santificação, a qual ninguém verá Deus. O obreiro tem que ter uma vida separada, né? Tem que ter a vida separada, tem que ter a vida com Deus, tem que ter autoridade no mundo espiritual. Essa autoridade ele só tem se a sua vida estiver santificada e consagrada. Senão ele não tem. A palavra santificar significa separar para uma finalidade. A palavra consagrar ou consagração significa dedicar a uma divindade. Então, santidade para uma finalidade, consagrar, dedicar a uma identidade. Então, você tem que ter uma vida, você tem que ter, né? Você precisa ter a vida consagrada, dedicada ao Deus que você serve. A santidade na vida do obreiro, ela não é opcional, ela faz parte da ordenança. 1 Pedro 15 diz: começando aquele que nos chamou, seja santo em toda a vossa maneira de viver. O obreiro, cuja vida é separada do Senhor, ele serve de espelho para os demais. Tá certo? Outra coisa, o obreiro tem que ter humildade, nós já falamos, né? Mas ele tem que ser humilde. Viu, meu? Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façais ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um que é problema seu. Cada qual guarda o que é dos outros. Então nós temos que ter humildade, simplicidade. O reino de Deus é simples, querido, né? Então, guarde esse estudo, guarde, né? Amanhã você vai
eu vou mandar a apostila para você, você vai estar estudando, né? Buscando dentro da palavra de Deus, né? Porque vai estar te ajudando muito. Você vai estar ajudando a sua igreja, você vai estar ajudando o seu filho. Então, não desprezais a palavra de Deus, né? Então, a pessoa acha que é obreiro, ele tem que sair se humilhando todo mundo, não aceita ser corrigido. O obreiro tem que ter uma vida aberta, querido, né? Você não pode fazer exceção de pessoas. Você, para com Deus, não é exceção de pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 11. Então, querido, amigos e irmãos, o obreiro tem que ser humilde, ele tem que ter humildade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Como nós dividimos essas lições? Como nós dividimos? Em 4 partes. Amanhã nós vamos continuar, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus Cristo, querido. Que Deus continue te dando vitória. Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Cristo Jesus. Se você queira fazer um dos nossos cursos, o telefone vai estar aí, tá? Nosso telefone é 27 99 99 855 14. Eu sou professor da Unicage, sou capelão, juiz de paz, sou psicanalista e também sou formado em bacharel em teologia. Então você pode nos procurar. Também temos curso também de missiologia, obreiro aprovado, juiz de paz eclesiástico. Temos também capelania, juiz de paz eclesiástico, capelania. Você pode reconhecer pelo MEC. Tá? É a única instituição que você pode reconhecer o seu curso de paz e capelania pelo MEC. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aguardamos vocês amanhã, na próxima aula, assim se Deus nos permitir. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe e continue orando pelo pastor Ignaldo Jesus Santos, para que nós continuamos fazendo a obra do Senhor e alcançando vidas para o Senhor Jesus. Um abraço para todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.